Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Continuando essa série de vídeos que estamos fazendo para o curso de Matemática Básica, hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de demonstração, né? A gente vai citar algumas aqui mais usadas quando a gente está querendo demonstrar a validade de alguma proposição, né? Ou algum resultado matemático, tá? Então, a primeira demonstração que a gente vai falar um pouco hoje são as demonstrações diretas, né? Bom, o que significa essa demonstração direta? A gente vai fazer, chama, né, de demonstração direta, aquelas demonstrações que partimos da hipótese e através de argumentos matemáticos válidos ou até outros resultados, né, nós chegamos na tese, ok? Então, nesse primeiro exemplo, temos a seguinte proposição. Se x é par, então x ao quadrado também é par. Então, o que a gente tem, né? A gente tem a hipótese, que é x é par. E queremos chegar na tese, que é x ao quadrado é par. Então, nós iremos partir do fato que x é par e concluiremos que x ao quadrado também é um número par, tá? Bom, de modo geral, então vamos lá. Ó. De modo geral, se x é um número par, então nós podemos escrever x como sendo da forma 2k com k inteiro. Como assim, professor? Todo número par, ele é múltiplo de 2. Então, se esse número x é par, então eu posso escrever ele como sendo 2 vezes alguma coisa, algum k inteiro, ok? Da mesma forma, só uma observação, se eu tiver um número ímpar, então o número par tem a forma 2k com k inteiro, um número ímpar, ele é da forma 2k mais 1 com k inteiro. Não é isso, gente? Então, por exemplo, o número 3 é ímpar. Ele é da forma 2k mais 1. Ou seja, se eu chamar k de 1, é 2 vezes 1 mais 1. Então, todo número ímpar, ele tem essa forma, ok? Então, nós partimos dessa hipótese, que x é k, que x é par, desculpa. Então, ele tem a forma 2k, 2 vezes k. Então, quem que é x ao quadrado? Olha só. Assim, x ao quadrado vai ser 2k ao quadrado. Isso significa que ele vai ser 4k ao quadrado. Ok? Ou seja, eu vou escrever como sendo... Olha só, tá? 2 vezes 2k ao quadrado. Gente, olha só. Vamos concluir que isso aqui é um número par, ok? Note que isso aqui é um número inteiro, beleza? Porque eu estou considerando que k é um número inteiro. Quando eu levo ao quadrado, o quadrado do número inteiro é inteiro. Se eu multiplico por 2, continua sendo um número inteiro. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 2 e chamar esse 2k ao quadrado de p. Não é isso? Então, dessa forma, eu terei que x ao quadrado é um múltiplo de 2, né? Com p inteiro. Com isso, o que a gente pode concluir? Bom, com isso, concluímos que x ao quadrado também é par. Então, a gente partiu da hipótese, que era x par, fizemos manipulações matemáticas e argumentos, usamos argumentos válidos, e chegamos na veracidade da tese. Então, isso é o que chamamos de demonstração direta. Vamos a mais um exemplo. Bom, pessoal, nesse segundo exemplo,
nós queremos demonstrar o Teorema de Pitágoras, tá? Existem inúmeras demonstrações para o Teorema de Pitágoras. A gente vai fazer um aqui que usa um apelo mais geométrico, ok? O Teorema de Pitágoras, ele fala o seguinte, ó, em todo triângulo retângulo de lados A, B, C, hipotenusa A, vale que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Note que aqui não está na forma se então, mas a gente pode colocar, né? Eu posso colocar assim. Se T é um triângulo retângulo de lados A, B e C, hipotenusa A, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu poderia passar para esse formato para ficar mais fácil da gente enxergar quem que é a hipótese e quem que é a tese, né? Ou quais são as hipóteses, no caso, né? Aqui nós temos hipóteses. Quem são as hipóteses, pessoal? Bom, primeira hipótese. T é triângulo retângulo, tá? Então, essa é uma condição. Não pode ser qualquer triângulo, né? Tem que ser um triângulo retângulo. Segunda hipótese, lados A, B e C. E terceira hipótese, né? A informação que a gente tem é que A é hipotenusa. Vou colocar assim, tá, gente? Porque não deu aqui mais. A é hipotenusa. Então, temos três hipóteses aí, digamos assim, né? E o que queremos concluir é que A ao quadrado vale B ao quadrado mais C quadrado. Então, sempre que a gente for começar uma demonstração, vamos começar assim, ó, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos colocar demonstração. Tá? Então, vamos usar a hipótese que a gente tem e chegar na tese, ok? Bom, qual é a hipótese que a gente tem, pessoal? Bom, a gente tem que temos um triângulo retângulo T, de lados A, B e C. Então, eu desenhei um triângulo retângulo, destacando que a hipotenusa, que é que fica oposto ao ângulo reto, é A. Os catetos, não importa a ordem, né? Então, como que nós iremos demonstrar? Nós iremos partir disso e usar argumentos para concluir a tese, tá? Então, que argumentos eu usei? Então, ó, vamos tomar... Então, ó, nós vamos formar um quadrado juntando 4 triângulos retângulos idênticos. Idênticos a esse que a gente tem, né? Então, esse é o primeiro passo. Então, ó, vamos formar um quadrado juntando esse... Como assim, professor? Juntando essas pontas, ó. Eu peguei esse triângulo retângulo, coloquei um aqui, aí uni ele. Uni, ó, o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Formei um quadrado, beleza? Com esse quadrado aqui dentro, ok? Como que eu sei que é um quadrado? Porque todos esses lados aqui, ó, é a hipotenusa, ok? Beleza, gente? Então, primeiro passo, eu peguei esse triângulo que tinha e formei um quadrado, ok? Eu peguei 3 mais 3, que eu apertei nele, mais 3, 4 iguais, e formei esse quadrado. O que é que eu quero com isso? Note que a gente pode calcular a área desse quadrado de duas maneiras diferentes, tá? A primeira maneira é, bom, é um quadrado de lado C mais B, não é isso? Todos os lados dele vão ser mais B. Então, eu posso calcular a área dele como sendo lado ao quadrado, ok? Eu posso calcular a área desse quadrado maior também da seguinte maneira. Eu posso calcular a área do triângulo retângulo, multiplicar por 4 e somar com a área desse quadrado em vermelho. E os dois dão o mesmo valor. Então, é isso que a gente vai fazer, ok? Então, ó, vamos lá. Como? Primeiro modo é... Primeiro modo é... Eu vou pegar B mais C, que é o lado do quadrado, e elevar ao quadrado, tá? Deixa eu colocar aqui. Como sendo área
do quadrado maior como sendo, ó, B mais C ao quadrado, tá? Usando produtos notáveis aqui, ó, primeiro quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Bom, ok. O segundo modo é como que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do retângulo. Bom, se você notar, ó, desculpa, a área do retângulo não, a área do triângulo retângulo. Então, a área do triângulo Bom, só voltando para a gente ver quem que seria a área desse triângulo, ó. A base desse triângulo é B, a altura é C. Então, a área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2, tá? Então, ficaria base vezes a altura dividido por 2. A área do quadrado menor, que é A ao quadrado, porque a área do quadrado menor, né, é o lado dele, que é a hipotenusa ao quadrado. Sendo assim, a área do quadrado maior vai ser 4 vezes a área do retângulo, em 4, né? Triângulo, retângulo, desculpa, mais a área do quadrado. Ok? Daí, quem que vai ser? Isso aqui vai ficar A ao quadrado mais 2BC. O que que a gente vai notar, gente? Que essa expressão aqui em asterisco e essa expressão aqui em 2 asterisco são as mesmas, ok? Elas se equivalem. Por quê, professor? Porque é a área da mesma figura geométrica, ok? Então, elas possuem o mesmo valor. Portanto, ó, portanto, igualando as expressões obtidas em um asterisco e 2 asteriscos, bom a gente indicar as equações para a gente estar demonstrando, tá? Então, a primeira equação foi, ó, B ao quadrado mais 2BC mais C quadrado. Então, fica B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado, tá? E a obtida em 2 asterisco foi A ao quadrado mais 2BC. Só fazendo as manipulações trocando de lado, ó, vai ficar o que? Ó? Esse 2BC, ele cancela com esse, não é isso? Então, ó, eu vou obter que A ao quadrado, só mudando de lado, vai ser B quadrado mais C quadrado. Que é onde queríamos chegar, né? A gente coloca CQD, esse símbolozinho aqui, ó. Como queríamos demonstrar. Então, aí tem a demonstração do Teorema de Pitágoras. Nesse caso, a gente usou uma demonstração geométrica, né? Usando apenas geométricas. E fazendo a demonstração direta. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o nosso próximo tópico. Bom, gente, o segundo tipo de demonstração que a gente vai ver hoje é a demonstração por contraposição. Bom, mas o que é isso, professor? A gente aprendeu na aula anterior que se eu tenho a proposição P implica Q, ela é equivalente à proposição não Q implica não P, né? P é a hipótese, Q é a tese, tá? Então, elas são equivalentes, ela tem o mesmo valor lógico. Então, tanto faz
essa implicação como esta. Então, muitas vezes fica difícil a gente partir direto da hipótese e chegar na tese. Então, ao invés disso, a gente faz a demonstração direta dessa proposição, não Q implica não P, que é a mesma coisa, tem o mesmo valor lógico. Então, demonstrando uma, eu demonstro a outra, ok? Então, nesse caso aqui, desse exemplo que iremos fazer agora, dessa demonstração, fala o seguinte: se x ao quadrado é par, então x é par, tá? Ó, na primeira, lá no exemplo 1, lá no início, a gente provou que se x era par, o quadrado era par, e foi fácil partir da hipótese para chegar na tese, tá? Nesse caso, fica difícil, ó, porque se eu tenho que x ao quadrado é par, então x ao quadrado é 2k. Então, como que eu faria? Colocava uma raiz, mas quando eu for fazer raiz, eu vou ter que usar um mais ou menos para chegar no x. E daí eu vou ter que fazer hipóteses do k em cima do k, enfim. Eu não consigo, a partir do x quadrado, chegar no x de forma fácil, tá? Então, ó, vamos lá. Provar por contradição. Como que é? Quem que é o meu P, que é a hipótese? P é x ao quadrado é par. Quem é o Q? X é par, que é a tese. É o que eu quero concluir. Só que essa expressão é equivalente, ó. Vamos negar a tese, que é eu negar que x é par é dizer que x é ímpar. Não é isso? Ou seja, x não é par, mas quanto que x é ímpar? Não P significa x ao quadrado é ímpar. Então, ó, nesse caso, vamos provar que não Q implica não P. Ou seja, se... Então, nesse caso, o que, que a gente tem? Ó? Só para a gente ficar bem claro, tá, gente? Quem que seria a hipótese? A hipótese é não Q. Ou seja, x é ímpar. E quem que seria a minha tese? X ao quadrado é ímpar. Tá? Então, como que a gente demonstra isso? Bom, eu vou partir da hipótese e chegar na tese. Então, o que, que a gente faz, gente? A gente demonstrar pela contraposição é pegar a contrapositiva e mostrar ela de forma direta, porque ela equivale à expressão que a gente quer, né? P implica Q, tá? Então, vamos lá, ó. Demonstração. A gente já está na demonstração, na verdade, né? A gente já começou lá em cima, quando a gente destaca hipótese, tese, já estou começando a demonstrar o teorema. Então, ó, como x é ímpar, podemos escrever x como sendo da forma 2k mais 1 com k inteiro. Assim, bom, eu quero chegar no x ao quadrado, então eu vou ver quem que é x ao quadrado. Bom, x ao quadrado é 2k mais 1 elevado ao quadrado. Vai ser 4k ao quadrado mais 4k, né, gente? Porque primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí eu vou manipular para chegar que isso aí é um número ímpar. Como assim, professor? Eu vou colocar o 2 em evidência aqui, ó. Se eu coloco o 2 em evidência, vai ficar quanto aqui, ó? 2k quadrado mais 4k dividido por 2 dá 2k mais 1. Aí o que é que eu vou fazer, gente? Ó, esse 2k ao quadrado mais 2k é um número inteiro, então eu vou chamar ele de P, beleza? Ó, é um número inteiro, porque eu tô k inteiro, se eu multiplico por 2 é inteiro, se eu levar ao quadrado é inteiro, você começa a somar, ele
continua sendo número inteiro. Então, posso escrever essa expressão como sendo da forma 2p mais 1. É um múltiplo de 2 mais 1. Se x ao quadrado é um múltiplo de 2 mais 1, então, podemos concluir que x ao quadrado também é ímpar, como queríamos demonstrar, né? Só para ficar bonitinho, gente, e, ó, sempre que a gente começar a demonstrar a proposição, vou colocar, né, que é indicar que estamos fazendo demonstração. Tá? Então, é desse jeito que a gente demonstra pela conta positiva. Professor, como é que eu vou saber se eu demonstro de forma direta, pela conta positiva ou por outra forma? Depende do problema, tá, gente? Se você não conseguir sair da hipótese direta para chegar na tese, você vai ter que usar outro argumento para demonstrar, ok? Vamos para o nosso terceiro tópico. Bom, pessoal, o terceiro e último tipo de demonstração que a gente vai falar um pouco na aula de hoje é a demonstração por contradição ou por redução ao absurdo, né? O que é esse tipo de demonstração? Esse tipo de demonstração ele faz o seguinte, ó. A gente nega a tese, a gente começa negando a tese, nunca a hipótese, tá? A gente nega a tese e chega numa contradição da hipótese, através de uma inverdade matemática. E esse método ele é baseado na lei do terceiro excluído. O que é que o terceiro excluído fala? Que se uma afirmação ela não pode ser falsa, então ela é automaticamente verdadeira, não tem uma terceira opção, tá? Então, a gente pega, nega a tese e chega numa contradição da hipótese ou alguma contradição matemática, algum absurdo, né? Por exemplo, de que menos 1 é um número positivo ou alguma outra contradição, ok? Vamos ver isso na prática como que funciona, beleza? Nesse exemplo está falando o seguinte, ó, se A e B são números reais não negativos, então vale que A mais B sobre 2 é maior ou igual que a raiz de A mais B. Interpretando esse resultado, a gente está falando que a média aritmétrica, que é somar os números, né? Dividir pelo número inteiro. No caso, dois números aí. A mais B dividido por 2, que é a média aritmétrica, é maior ou igual que a média geométrica. Tá? Se A e B são números reais não negativos. Note que, professor, por que a gente não faz a demonstração direta? Gente, vai ter casos que a gente dá para fazer dos três tipos, tá? Dos três jeitos, mas vai ter casos que não. Nesse caso aí, ó, a gente tem a hipótese. Beleza? Ó, vamos lá. Destacar aqui. Quem que seria a minha hipótese? Bom, a minha hipótese é que A e B são números reais não negativos. Beleza? Ok? Lembrando, números reais não negativos, se eu dissesse positivos, eu excluiria o zero, tá? Tese. Então, nesse caso, o zero entra, né? Só fazendo uma adenda. A tese é que A mais B sobre 2 é maior ou igual que a raiz de A mais B. Por que, professor, que eu não faço da forma direta? Bom, eu conseguiria mexer nisso aqui? Talvez, eu consigo mexer. Mas a gente não vai fazer desse jeito. Por que a gente não faz pela contrapositiva? Porque se eu negar isso aqui, ó, que é negar a tese? Bom, eu disse que isso aqui não é verdade. Ou seja, que A mais B sobre 2 é menor que a raiz de A mais B. Mas como que eu chegaria numa contradição que A e B não são números reais não negativos? Então, fica estranho fazer pela conta positiva aí, tá? Então, a gente vai fazer por redução ao absurdo. Como que é redução ao absurdo, professor? Então, nós iremos negar a tese, tá? Aqui é demonstração. Então, ó, vamos negar a tese. Então, negar a tese é o quê? Então, ó, suponha, né, que A mais B sobre 2
é menor que raiz de A mais B. Então, nego a tese. E vou chegar numa contradição, ok? A minha ideia é essa, né? Então, suponha que A mais B sobre 2 é menor que A mais B. Então, vamos manipular aqui. Bom, dizer que A mais B sobre 2 é menor que raiz de A vezes B implica, né? Se eu multiplicar por 2, é um número positivo, não uma desigualdade. Ambos os lados da igualdade, vai ficar aqui A mais B é menor que 2 raiz de A mais B. Raiz de A vezes B. O que implica que A, se eu passar para esse lado aqui, ó, menos 2 raiz de AB mais B é menor do que zero. Isso implica que, ó, olha só a importância, né, que A e B são números positivos. Então, eu vou... Não negativos, né? Não negativos. Isso implica, é a mesma coisa de raiz de A menos raiz de B ao quadrado menor que zero. Concorda? Porque é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? No caso aí, nesse caso, gente, ó. Nesse caso, raiz de B ao quadrado é B. Que, no geral, raiz de B ao quadrado é módulo de B. Então, vai ser B, se o B for positivo, e menos B, se o B for negativo. Nesse caso, ou se o B for não positivo, né? Nesse caso, eu tenho a hipótese que B e A, tanto B quanto A, são não negativos. Então, essa é a primeira hipótese, por isso que deu B, tá? A resposta, ok? A gente vai falar com mais afinco isso mais na frente. Então, isso daqui é uma contradição, é um absurdo. Por quê? Então, ó, chegamos no absurdo em um minuto. Então, chegamos em um absurdo, visto que o quadrado de um número é sempre aqui menor que zero, tá? Não negativo. O quadrado de um número não pode ser positivo. Então, aqui, se eu negar a tese, falar que A mais B sobre 2 é menor que raiz de A mais B, de A vezes B, eu chego numa contradição, eu chego num absurdo matemático. Então, eu não posso negar a tese. Ou seja, se a tese ela não é falsa, automaticamente ela é verdadeira. Ok? É sempre um número não negativo. Portanto, a gente fala assim, ó, é um absurdo supor que A mais B sobre 2 é menor que raiz de A mais B, de A vezes B. Logo, eu concluo que a raiz, se A e B, né, são números reais não negativos, isso é importante, foi importante, né, na nossa conta, eu mostrei a vocês, é maior ou igual que raiz de A vezes B. Beleza, gente? Então, nesse método aí, a gente nega a tese e chega numa contradição com a hipótese, baseado no princípio do terceiro excluído. Vamos fazer mais um exemplo da prova por contradição. Bom, para fechar a nossa aula de hoje, nós vamos provar que raiz de 2 é irracional usando a demonstração por absurdo. Professor, aí tá difícil destacar quem que é a hipótese e quem que é a tese, né? Bom, a hipótese é raiz de 2 é um número, x igual a raiz de 2. E a tese é esse x igual a raiz de 2 é irracional, tá? Então, ó, vamos fazer então demonstração.
vamos fazer a demonstração por absurdo, ou por redução ao absurdo, tá, gente? Absurdo é só um nome carinhoso, para não escrever redução ao absurdo. Então, o que é fazer a redução com absurdo? É negar a tese. Então, ó, a tese fala que raiz de 2 é irracional, a gente vai negar isso. Então, ó, suponha, então, né, dizer que ele não é irracional é dizer que ele é racional, tá? Então, ó, suponha que raiz de 2 é racional. E daí a gente vai obter uma contradição. Mas, galera, o que significa dizer que um número é racional? Se vocês lembram, mas um número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração irredutível, né? Ou seja, supor que ele é racional, então podemos escrever que, ó, raiz de 2 ele pode ser escrito na forma P sobre Q, na forma de fração, com P e Q primos entre si. É a definição do número racional, né? O número racional só pode escrever na forma de fração irredutível, né? Ou seja, P e Q não tem fatores comuns entre eles, ok? Bom, então vamos partir disso, beleza? E chegar numa contradição. Bom, se eu escrever raiz de 2 como sendo P sobre Q, e se eu elevar ao quadrado ambos os lados, o que é que eu vou obter? Bom, elevando ao quadrado, eu vou ter que raiz de 2 ao quadrado igual a P ao quadrado sobre Q quadrado. Isso implica que 2 é igual a P ao quadrado sobre Q ao quadrado. Isso implica que P ao quadrado é 2Q quadrado. Bom, professor, o que significa isso? Bom, daqui a gente pode concluir, vocês concordam comigo que P ao quadrado é par? Bom, se ele é múltiplo de 2, ele é par. Então a gente conclui que P ao quadrado é par. Beleza? O que que isso me diz, professor? O que que isso importa, dizer que P ao quadrado é par? Se a gente vê o exemplo que a gente fez anterior, ó, o anterior não, o exemplo 3, né? A gente viu que se provou que se o quadrado de um número é par, é porque o número é par. Então a gente vai usar esse, tá? Usando o exemplo 3, ó, como a gente vai fazer. Deixa eu baixar mais um pouco, desculpa. Então, ó, vou botar aqui só para ficar claro. Usando o exemplo 3, por isso toda vez que a gente for usar um resultado, a gente tem que referenciar que resultado, qual teorema é esse que a gente está usando para demonstrar, tá? Falei para vocês que a gente, para demonstrar uma proposição, a gente usa resultados válidos, argumentos e outros teoremas, outros resultados. Por exemplo 3, a gente pode concluir que P também é par. Ok? Professor, beleza. Concluímos que P era par. E daí? Bom, se P é par, eu vou escrever P como sendo da forma 2K, com K inteiro. Ok. Ok, gente? Então, vamos retomar. Eu vou marcar aqui, ó, com bolinha. Então, ó, substituindo que P é par. Substituindo. Isso que a gente tem. Nessa expressão aqui, bolinha, nós temos o que? Ó? P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Bom, P eu vou escrever como sendo 2K ao quadrado igual a 2Q ao quadrado. Isso vai ter que
4k ao quadrado igual a 2q ao quadrado. Dividindo por 2 ambos os lados, eu vou obter que q ao quadrado é 2k ao quadrado. E daí eu concluo que q ao quadrado é par, né? Que é múltiplo de 2. Né? É 2 vezes alguma coisa. E pelo exemplo 3 também, eu concluo que q é par. Esse quadrado do número é par porque ele é par. Ou seja, eu posso escrever Q como sendo um 2R. Com um R inteiro. Não posso colocar 2K, né? Porque eu já usei aqui. Tá? Então, a gente chega aqui. Bom, isso que eu concluí contradiz a hipótese de que P e Q são primos entre si. Por quê, professor? Olha só. O que a gente supôs, por contradição, né? A gente supôs que raiz de 2 ele era racional, tá? Se ele não é irracional, é racional. Então, se ele é racional, a gente tem isso aqui, que ele pode ser escrito como uma razão de 2 inteiros, na verdade, né? 2 números inteiros, P e Q inteiros, e primos entre si. Ou seja, um não divide o outro, não tem fator comum entre eles. Ao supor isso, fazendo os nossos argumentos aqui, fazendo as nossas contas, a gente concluiu que se eu supor isso, eu vou supor que P, eu vou chegar que P é par e Q é par. Então, se os dois são pares, eles não têm apenas o 1 como divisor comum, eles têm o 2 também. Ou seja, chegamos numa contradição, porque se eles são primos entre si, ó. Então, isso contradiz a hipótese de que eles são primos entre si. Essa contradição, vou colocar aqui de vermelho, essa contradição vem do fato de que raiz de 2 é racional. Então, se eu supor que ele é racional, eu chego numa contradição. Então, se ele não é racional, então significa que ele é irracional. Não tem uma terceira opção. Então, assim, raiz de 2 é irracional. CQD, a gente pode colocar CQD, tá, gente? Como queríamos demonstrar. Ou o quadradinho lá que eu mostrei vocês, pintado. Beleza, gente? Eu espero que fique claro, que vocês tenham entendido, tá? Essas ideias de demonstração. E até o nosso próximo vídeo.